Já são 7 horas. Isso aí. Boa noite a todos os presentes. Para quem não me conhece, eu sou Júlia, vou representar a Bambusque hoje aqui. A gente vai falar sobre essas atividades, sobre essas iniciativas do Ciprand de Seu Vilmar. Queria pedir que quem quiser se apresentar aqui pelo chat mesmo, pode ficar à vontade, para a gente manter um contato, para a gente aumentar a rede de discussão. E a gente vai começar com o seu Vilmar para mostrar um pouquinho sobre a Morada do Bambu. Mas, seu Vilmar, se o senhor quiser começar. Começar? Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vilmar Bagete, está aí na tela. Estou me apresentando ao grupo aqui que estuda bambu e pratica o bambu. Quero saudar a Bambusque de Santa Catarina e saudar a diretoria, o Tiago, a Júlia e a todos os demais. Saudar o nosso amigo Ciprand, que vai falar em seguida. E saudar todos os presentes aí que a gente está trazendo alguma discussão e gostaríamos de também receber uma contribuição de vocês, tá? Eu me apresento como professor aposentado e agora eu sou escritor, permacultor e bambuzeiro. Escritor porque escrevi 2 livros e agora estou terminando já o terceiro, né, que a gente vai apresentar em seguida. Permacultor, que a gente descobriu há algum tempo e estamos aí também aperfeiçoando alguma coisa com a permacultura. E o bambu, né? E aí o nome é bambuzeiro, né? Duas coisas que a gente vai desenvolver na nossa conversa. A primeira coisa, um pouco da nossa história, né? E a segunda questão, a nossa história com o bambu, com a permacultura e com o bambu, né? A segunda questão, que é mais importante para nós no momento, é o projeto que a gente está desenvolvendo agora aqui, Bambu para Vulneráveis, a proposta social da Morada do Bambu. Não precisamos falar da situação, da conjuntura que todos nós estamos vivendo, de crise, da pandemia, que está evidente para todos nós, mas que precisa de uma resposta. A resposta, setores organizados podem construir. E nós pretendemos também dar a nossa contribuição para alguns setores organizados e fazermos alguma coisa em prol dos vulneráveis. Tá? A minha, chamo em inglês storytelling, né? Mas como é que começou toda essa caminhada? Só um pouquinho, seu Vilmar. Com licença, acho que a apresentação não está aparecendo agora. Não sei se a gente consegue botar ali, naquele esquema do apresentar agora. Guia do Chrome. Tá, vamos ver agora aqui. Abrir o campo, talvez seja essa aqui. Ali como a gente fez aquele momento apresentar agora, uma guia do Chrome. Lá no Canva, daí a gente seleciona a aba do Canva. Isso. Uma guia do Chrome. Não está apresentando aqui, apresentou. Apresentar agora. Onde é que está a guia do Chrome aqui? É a primeira opção, uma guia do Chrome. Como é que ela não entrou? Aí o senhor tem que selecionar ali
a guia. Que eu apago. Vamos ver essa outra aqui. Já consegue ver? Deixa eu ver, eu não consegui ver. Deixa eu Iniciar ver. a apresentação. Iniciar a apresentação ali, Gilmar. Apresentar agora uma guia do Apresentar Chrome. agora. E aí o senhor seleciona. Não está aparecendo apresentar agora. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo, o senhor. Apresentar. É aqui embaixo, né? Isso. Mas como é que não aparece apresentar agora? Talvez a senhora aperta o ESC. Abrir o Canva. Ele estava certo ali antes, foi entrar nas fotos lá. O senhor abriu o Canva numa janela do Chrome? Oi. Seu Vilmar, o senhor abriu o Canva na janela do Chrome? Pois é. Como estava aberto antes? Bem, seu Vilmar, aqui embaixo tem uma opção apresentar agora, janela do Chrome. Oh. Agora deu. Opa, agora deu. Deu agora? Isso. Matias que está apresentando. Tá indo? Oi? Tô apresentando? Matias que está apresentando. Tá? Tá aparecendo? Oi? Oi, é a apresentação do Matias que está aparecendo. A do Matias? Isso. É, então vamos com a apresentação do Matias aí. Tá. Matias? Segue, então. Certo. Tá, eu sigo daqui ou... O Matias vai passando. Seguimos com o Matias. Tá, o Bambu para Vulneráveis, a proposta social da morada do bambu. Eu falei há pouco que a conjuntura presente exige que a gente se debruce para apresentar alguma alternativa para as pessoas aí que hoje estão desempregadas, estão em situação vulnerável. Segue. A história que começou com a gente aí começou em Bagé, quando a gente estava lecionando o curso de pedagogia. Aí eu perguntei para as alunas do curso o que havia de importante aí em Bagé. Elas disseram que, Bagé tem a permacultura. E aí eu fiquei me interrogando o que seria a permacultura. E aos poucos fui entrando em contato com
com o Instituto de Permacultura da Pampa, do João Roquete, e lá também descobri alguma coisa, entre eles um livro. O primeiro livro lá que me interessou foi um livro de pedagogia, onde fala a escola sustentável, ecoalfabetização pelo ambiente. E em seguida também foram outras leituras e outros temas de permacultura que me interessaram. Entre eles, Permacultura Passo a Passo, da Lúcia Legan, lá do IPEC, lá de Goiás, né? Do André Soares, que que também foi um dos pioneiros da permacultura no Brasil, que o Bill Mollison começou na Austrália. A gente também começou a ler o Manual do Arquiteto Descalço, são outras leituras. E a partir dessas leituras e das interações, a gente começou também a participar de alguns cursos, entre eles o curso lá no Lami, em Porto Alegre, com o Carlos, naturalmente, Carlos Silveira, um curso de fogão roquete, e a gente aprendeu também algumas coisas com o barro, com a teoria da permacultura. Ali a gente também conversou um pouco sobre bambu. O grupo era pequeno e o Carlos tinha um interesse grande, como ele tem ainda, né, pela questão do bambu. A gente, aos poucos, foi se organizando aqui em Santa Maria e reunindo algumas pessoas, participei de algumas oficinas, e em uma das oficinas a gente organizou em 3 pessoas aí, né, lá em Valfeltrina. Depois disso, até uma das pessoas, o Luiz Antônio Rigg, falava, tem também, além da permacultura, nós temos o bambu. Quem começou aqui no Rio Grande do Sul é o Carlos Ciprandi, né? Ah, tá. Daí eu comecei a me interessar e procurar ver o que havia com o bambu. Em seguida, em 2016, a gente, investigando na internet, descobrimos um curso, Viver Fora do Sistema, do Instituto Pindorama do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, do Nilson Silveira, e nesse curso a gente se inscreveu e logo em seguida a gente também começou a participar de um grupo mais prático, onde eles davam uma assistência maior na prática da permacultura, onde a gente optou pelo bambu. Meu filho, o Matheus, aí se interessou bastante pela questão, foi fazer um curso de bambu em Porto Alegre com o Carlos, fez outro à distância, e aí ele pressionou aqui a gente para investir mais na questão do bambu, onde foram construídos vários móveis, uma cama, uma mesa, espelhos, molduras, assim por diante, né? Até a gente construir um galpão, né? Aquele galpão que apareceu lá é um galpão de bambu, né? Que foi construído num curso com o Carlos, com o Rafael Gonçalves, lá de Nova Friburgo. Ficou uma semana aí, o Rafael começou antes e depois no curso foi um curso assim muito bom porque deu uma aprendizagem significativa para todo mundo. Isso foi em 2017 o curso. 2018, a gente realizou, além do voluntariado, que a gente sempre teve alguma pessoa fazendo alguma coisa aí, a gente realizou uma oficina sobre mudas, tentando aprender, buscando informações, alguém da Bambus que nos orientou, e buscando outras informações com o Carlos e outros aí, a gente acabou fazendo uma oficina sobre mudas, e foi significativa, a gente foi até uma propriedade onde a gente colheu alguma espécie de bambu, né, um gigante, e tinha também um alastrante lá que a gente não soube na hora identificar. Em 2018, o que foi importante nos cursos foi o curso de movelaria com o Carlos. Foi um curso que teve uma boa participação, quase 20 pessoas, o curso foi muito concorrido, foi muito bom. A partir da metade do ano, a gente realizou algumas rodas de conversas aqui em Santa Maria e Itaara. Em Santa Maria acontece um encontro
mundial aí da América Latina, que é a FEICOP, a Feira de Cooperativismo na América Latina, a maior da América Latina. E aí o Nivaldo nos deu assessoria e nós organizamos essa oficina onde houve a participação de pessoas de todo o Brasil aí ouvindo e participando daquela oficina. A Emater também estava presente. Em seguida, a gente organizou também, reproduzimos uma oficina aqui, convidamos outras pessoas, continuamos a discussão aqui na Morada do Bambu. Logo após, lá na Feirita, que é um centro onde os agricultores vendem os seus produtos, aqui em Itaara, a Emater organizou a atividade, houve a participação de pequenos agricultores de Itaara e de São Martinho da Serra e mais em outro município aqui da Quarta Colônia. Segue. Em 2018, a gente deu uma certa prioridade a fazer o livro. E o livro Soluções para as Crises e Sociedades Sustentáveis, Permacultura e Bambu. Ele teve foco bastante grande na permacultura, porque a gente desenvolveu, fez vários estudos com o Instituto Pindorama, então a gente conheceu bastante com as outras leituras também. Mas no bambu a gente também aprendeu muita coisa. A gente também comprou antes um livro aí, né? Todo mundo conhece o livro aí, Bambu de Corpo e Alma, do Marco Antônio Pereira e Antônio Beraldo, um livro que é uma bíblia do bambu. Mas mais importante que esse, a gente considera que o Oscar Hidalgo Lopes, né, é um grande cara do bambu aqui na América Latina, e a gente comprou esse livro em inglês aí, né, que é muito bom, né, e continuamos as leituras. Ajudou também para a gente produzir esse outro livro. Além daquele livro, um livro feito pela universidade, né, que também nos ajudou aí. Depois Santa Catarina também fez um outro livro também sobre bambu. 2019 foi um ano difícil também, mas a gente conseguiu fazer um encontro sobre sementes e quanto aos cursos, a gente programou vários cursos para acontecerem, mas houve algumas dificuldades nos cursos. O curso que aconteceu mesmo foi o curso de iurte, né, com a Joana, ou melhor, o curso com a Joana foi um curso em agosto, né, mas antes desse curso com a Joana, houve o curso lá em Floripa, com o Carlos, naturalmente, e a gente indicou o Pedro Marquezine, que foi aqui representar para depois fazer o curso aqui. Nós ainda não conseguimos realizar esse curso, que será dado provavelmente após. É difícil esse ano, mas talvez esse curso aconteça no ano que vem. Mas no mês de agosto aconteceu o curso de Integral Bambu. Eu acho que deve estar na seguinte apresentação. O curso de Integral Bambu foi realizado com a Joana, um curso com pirâmides, um curso muito importante, onde a gente faz exercícios e pode se exercitar bastante, porque o bambu também ele apresenta algumas características importantes, por exemplo, tocar o bambu é bastante bom para a saúde, a gente toca o bambu, ele tem uma energia muito forte, então é muito importante isso aí. 2019, a gente participou bastante da economia solidária Santa Maria, e aqui em Itaara aconteceu o BRIC de Itaara. No BRIC de Itaara, a gente também levou o bambu, divulgamos a ideia do bambu, discutimos, colocamos para as pessoas. A gente conversou com muita gente nesse BRIC aqui. E lá em Santa Maria, da mesma forma, a gente discutia, a gente colocava alternativas, as pessoas escutavam, conversavam, alguns compravam livros, tanto lá quanto aqui. Aqui está o curso com a Joana, né, o curso de Integral Bambu. Ele é praticamente dia 17 e 18 de agosto, né? Foram 2 dias, né? Mas foi muito bom. Para 2020, a gente pensou alguns planejamentos, tá? Mas antes disso, a gente começou a elaborar
um livro aí a partir dos problemas e das dificuldades com a pandemia. O livro é Salvar Vidas ou Economias. A gente teve o apoio do Sebrae, algumas discussões, antes tinha sido do Instituto Pindorama, e discussões com outras pessoas, e no planejamento a gente está apostando em alguns canais de comunicação, né? E desde o começo, quando a gente começou a participar com o Pindorama, a gente se propunha, tinha em mente uma missão que era a Morada do Bambu ser um projeto semente. Um projeto semente é um projeto que ele procura valorizar alguma coisa para dar continuidade àquilo que a gente está fazendo aqui. Como a gente acredita no bambu, então a Morada do Bambu pretende levar adiante essa ideia com outras pessoas também fazendo isso, com outras pessoas fazendo artesanato, fazendo construção com bambu. Essa é a ideia. Plantando bambu, tratando bambu, fazendo outros projetos com bambu. Tá? Então, a nossa questão é gerar empoderamento sobre a questão do bambu. Né? As pessoas vêm discutir, a gente, no livro a gente tem colocado algumas coisas, e nos cursos. O curso tem justamente essa ideia de levar o empoderamento e sendo um projeto semente. Produzir produtos de sustentabilidade com o bambu. A gente sabe, por exemplo, que hoje em dia, com a modernidade, muitos artigos aí são pouco duráveis e descartáveis, se colocam para a rua. A gente viu até informações agora há pouco, que nos países ricos, aí as pessoas nem usam alguma coisa e já colocam no lixo. Né? Aqui, e no mundo todo, né? Há pessoas também interessadas na questão da sustentabilidade, que é a questão urgente hoje, porque nós temos não apenas a questão da crise do coronavírus, a gente tem uma crise do próprio planeta Terra, que ele está bastante em crise, né, porque não se tem cuidado com a Terra. O Bill Mollison falou na sua ética 3 questões: cuidar da Terra, cuidar das pessoas e repartir o excedente. Então, o produto sustentável ele vem de encontro a esse cuidado com o planeta Terra. Outra coisa que a gente acha que é importante, que alguns já têm por aí, a gente está começando a fazer isso aí, é a estufa para mudas de bambu. É outra ideia que a gente vai desenvolver. Além disso, um outro pensamento que a gente tem é fazer estudos sobre a cadeia produtiva do bambu. O bambu é uma necessidade que nós temos aí para desenvolver a sustentabilidade, e a gente precisa compreender cada vez mais. Né? O projeto social, participação nos comitês populares. A gente, com a crise da pandemia, a gente entrou num comitê, começamos a participar, né? E isso aí também é uma discussão, porque ela vai de encontro ao atendimento das pessoas. Um curso e formação em bambu é uma necessidade que as pessoas poderão melhorar a sua vida, e é o que nós propomos também. Tá? Como é que nós vamos fazer esse projeto que a gente está mostrando para vocês aí, um projeto social da Morada do Bambu? Como é que seria esse projeto? Nós vamos citando inicialmente isso aí, para ficar mais claro para as pessoas, que nós temos 3 espécies de bambuzeiros. Temos os mestres bambuzeiros, que são aqueles bambuzeiros que têm mais conhecimento, que têm uma caminhada maior, que têm uma prática mais do dia a dia e que fazem coisas. Então, esses são os mestres bambuzeiros que vêm de fora, que a gente pretende se assessorar desses mestres bambuzeiros de fora. Nós somos a Morada do Bambu, que temos uma caminhada, que o pessoal viu aí, que a nossa caminhada também depende de apoio de outras pessoas, não podemos fazê-la sozinho. E o terceiro grupo são novos bambuzeiros, que se formam através de associações ou grupos e que trabalham na economia solidária, ou são
pequenos agricultores vulneráveis da cidade. Então, esses 3 grupos aí. Aí, a gente vê que para fazer um trabalho, a gente precisa atender tudo aquilo que é a cadeia produtiva do bambu, né? O que se tem para essa cadeia produtiva? A produção, o plantio, a silvicultura, o corte, como é que deve ser o corte, a cura, o tratamento. Nós não vamos falar disso aí agora, porque vai se delongar muito. Mas são questões importantes essa caminhada aqui, o ponto inicial da cadeia produtiva do bambu. A cura e o tratamento nós fazemos aqui, né? Em casa, aqui a gente tem a questão do tratamento de bambu. Secagem, o bambu, tu não vai plantar, tu planta o bambu, colhe o bambu, né? No tempo mais ou menos apropriado, faz o tratamento, mas ele não vai usar a peça logo em seguida. A gente tem um período para secar, uns 2,5, 3 meses, depende da obra que você vai fazer. Tá? E outra questão, que peças a gente vai utilizar? Então, é outra discussão que com os bambuzeiros, aqueles que se dedicam à construção vão colocar o bambu gigante como mais destaque, os outros moveleiros ou arquitetos, ou então o próprio artesão, ele também tem tipo de peça que ele vai colocar para nós como mais importantes. Componentes para bioconstrução com bambu. A gente já viu aí várias obras acontecerem com alguns bambuzeiros, com o Nivaldo, com o Carlos e outros, Rafael, que a gente conhece aqui, né? Além de obras que o Nivaldo, que o próprio Cifrande tem colocado também lá no Museu do Bambu. Por que a gente vai fazer esse projeto social? Por que a gente está preocupado com isso? Porque, olhando a realidade, as pessoas, por exemplo, quando vão comprar alguma coisa, ela tem alguma necessidade. Agora, as pessoas não é apenas para comprar alguma coisa. As pessoas hoje estão com 2 problemas fundamentais. O primeiro é como vencer o Covid-19. E o segundo, porque não tem trabalho mesmo. Porque muito trabalho, principalmente esse trabalho informal, ele meio ficou bastante reduzido, né? Então, as pessoas precisam, além da saúde, cuidar do seu trabalho. Né? Então, por esses 2 motivos, a gente acha que é importante fazer um trabalho social. A humanidade domina as pessoas. O indivíduo moderno depende completamente do seu emprego para ter dinheiro, do carro para ir ao trabalho, depende do dinheiro para comprar comida e tudo mais. Para o que ele depende do supermercado, o qual depende da indústria forte. Então, se gerou aí no sistema que a gente está vivendo uma total dependência. E a nossa propôs atacar isso, fazer com que as coisas possam acontecer com a nossa autonomia, com a nossa autossuficiência. Essa é uma questão importante. Nesse momento de pandemia que a gente está colocando aí, porque a realidade é essa que a gente está vivendo. As políticas são importantes, a gente não desconhece o valor das políticas públicas, antes, pelo contrário, aqueles R$ 600 que os informais recebem, é fundamental que eles continuem recebendo. Agora, a pergunta é, além da cesta básica, deve-se continuar somente isso? Ou não seria necessário a gente começar a pensar num projeto emancipatório? As pessoas continuar dependendo de um salário, né? Claro, aquele que se aposentou, aquele que o salário tudo público, bem, mas aquele que tem o seu salário que não bem. Tem o mas salário, aquele que não tem o salário, ele precisa ter o seu trabalho. E esse trabalho não pode depender apenas de uma ajuda de alguém.
essa ajuda ela virá no momento importante, mas também busque a sua forma de viver. E aí seria o projeto emancipatório, Bambu para Vulneráveis. Um projeto que teria o apoio nosso aqui e certamente dos grandes bambuzeiros. Como é que a gente faria esse projeto? A gente buscaria patrocínios financeiros. Se organizariam eventos, cursos, formação com bambu. Veja que são atividades que precisam ser bem organizadas e organizadas com pessoas que tenham mais conhecimento do que a média de conhecimento. Né? E aí a gente vai buscar o conhecimento com os grandes mestres, aqueles que podem vir de fora, né? Ou aqui do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ou talvez de algum outro lugar, mas vamos buscar mais perto, né? Que eu acho que são os mais próximos. Como apoiar a ideia? Tá? Se a gente quer colocar essa ideia em prática, a gente precisa arrumar uma maneira de receber esse dinheiro, porque não vamos fazer um evento de graça, nós não vamos ter dinheiro público para fazer esse evento. Não vamos pedir um dinheiro público, não vamos pedir para uma firma que também tem as suas dificuldades lá. Nós vamos mesmo fazer a nossa campanha, fazer a nossa atividade. E aí a gente quer que nós participemos, mas que outras pessoas também participem. A contribuição de uma proposta, de uma vaquinha, de uma quicante, e assim por diante. Como é que a gente faria? Uma contribuição de R$10, o colaborador receberá uma recompensa de um agradecimento. Então, a mais pequena é R$10. Se a gente conseguir 1.000 pessoas com R$10, é só pensar aí um pouquinho. 1.000 pessoas a 10, já nós temos aí 1.000 pessoas a 10, já nós temos aí R$10. Deve fazer 3, 4 cursos, dependendo do gasto que você tem. A outra contribuição seria de R$20. Aí a pessoa apenas receberia um certificado, mas seria de uma grande ajuda também aos vulneráveis. E pode existir outras contribuições que a gente pensou que nós estamos vivendo agora, e por que não fazer esse pedido? Nós estamos vivendo um tempo de muita solidariedade, apesar da crise, apesar das dificuldades, apesar de todos esses problemas de doenças do Covid-19, desculpe, a gente está pedindo aí para padrinhos ou madrinhas contribuir com alguma coisa. Digamos, a gente faz um curso que a inscrição vai custar R$98. Aí o padrinho vai contribuir e vai contribuir para uma pessoa fazer esse curso. A outra contribuição vai ser R$149 para um curso de artesanato, né? E assim por diante. Temos um curso também de construção, um outro curso de 150 que a gente ainda não definiu, porque a definição dos cursos, a gente não quer trazê-la toda pronta desde agora. A gente pensou na ideia de alguns cursos, entre eles artesanato em bambu, construção com bambu, que eu tenho uma necessidade aqui para fazer uma construção, daí a minha despesa eu pago, mas para pagar para o cursista, né, a gente tem que fazer alguma contribuição com ele também. Então, daí tem essa contribuição, ele pagaria 348. Então, o padrinho contribui com 348 e está contribuindo com um bambuzeiro que vai se formar e começar um trabalho de bambu. A outra forma que a gente tem aí para adquirir dinheiro seria através do e-book Salvar Vidas ou Economias. A gente viu desde o início da pandemia, estamos falando tanto em pandemia, que o salvar a vida era mais importante. De que adianta ter uma grande economia e perder bastantes vidas, né? Então, é aquela coisa, né? Uma balança que está entre a vida e o trabalho. E o trabalhador informal, ele vai lá buscar o seu trabalho. Ele vai para a cidade, ele vai para a linha de frente
e aí ele corre o risco, e são os mais pobres, são esses realmente que estão enfrentando os problemas que está acontecendo mais mortes de coronavírus. Meu nome é Carlos Ciprandi, eu sou aqui de Planalto, no Rio Grande do Sul. Iniciei esses estudos em 88, mais ou menos, e de lá para cá a gente aprende quase todos os dias. Difícil o dia que eu não fale a palavra bambu, né? Temos plantio aqui, temos produção de mudas, enfim, vocês vão ver alguma coisa aí que a gente já está fazendo aqui em Planalto, né? Participo da Associação Brasileira dos Produtores, da Associação Gaúcha, né? E parabenizo a Associação Catarinense e a Bambusque por esses eventos, né? E a Males que vem parabéns por causa da pandemia, já não está saindo de casa e está fazendo esses encontros aí. Descobrimos mais uma forma de a gente se encontrar sem sair de casa. Bom, eu vou apresentar rapidamente para vocês praticamente um resumo daquilo que a gente está fazendo aqui. A Júlia vai passando para mim aí, né? Pode partir para o segundo slide aí, Júlia. Então, esse é um material que eu apresentei na China, quando a gente esteve lá, e eu acredito que para a gente desenvolver o bambu no Brasil, a gente tem que usar ele como cadeia produtiva mesmo. O Vilmar já comentou isso antes, e eu então esbocei essa cadeia produtiva do bambu. Se me desculpe que está em inglês, eu ainda não me deu tempo de traduzir esse negócio, mas é bem simples. A gente tem de um lado a pesquisa, do outro lado o mercado, né, que são dois balizadores de todo esse processo. Nós precisamos pesquisar, precisamos cada vez mais entender o bambu, mas também a gente tem que vender o bambu, a gente tem que fazer o bambu acontecer, o bambu tem que ser consumido pelo nosso povo para que viabilize tudo isso que a gente está falando, né? Que nós certamente não vamos poder viver e apesar do bambu ter um poder muito grande nessa questão social de geração de emprego e renda, mas nós não podemos mistificar ele como se fosse uma questão assim, a salvação da lavoura nessa forma de usar o bambu como algo, digamos assim, paternalista, né? A gente tem que fazer o povo trabalhar e render e produzir. Nós já temos um mercado de bambu no Brasil. As importações de bambu e produtos de bambu estão aí para nos provar isso. Então nós temos que nos pegar esse mercado para nós, né? Esse mercado que está sendo já desenvolvido, está sendo explorado por outros países. O bambu, a gente pode usar ele como madeira, como vocês estão vendo aí, como energia, como alimento, uso ambiental, drogas e cosméticos e o próprio turismo, né? Então vocês vejam que bambu, ao contrário do que a gente imagina, ele não é só o artesanato. E confesso, quando eu entrei no bambu, eu pensei que era só o artesanato. Ele é muito mais amplo do que isso. E nós temos que usar o bambu dessa forma, né? Com toda a sua potencialidade, para que a gente possa fazer ele acontecer mesmo aqui no nosso país. Há exemplo que já acontece em outros países, né? Um erro muito comum que eu vejo é que a pessoa que tem uma toceira de bambu, ela já quer produzir móveis de bambu, por exemplo. Não, isso não é um erro, mas nós temos que segmentar mais o mercado. Quer dizer, o cara é produtor de bambu, então ele tem que se especializar em produzir varas de qualidade, né? Essa é a missão da pessoa. O outro lá na frente vai se especializar, então, em fazer móveis de qualidade. O outro vai se especializar em carvão, e assim por diante, segmentar. Não é possível uma pessoa só fazer tudo, né? Acho que nós incorremos ainda neste equívoco. Pode passar, Júlia, o próximo slide. Seguindo esse cronograma, né, o que a gente vê? A gente vê muito se falar em construção de bambu. Claro, isso é uma forma muito interessante de a gente usar o bambu. Só que na nossa realidade, vocês vão de convir comigo, que nós ainda estamos muito, muito longe de ter o hábito de construir em bambu, né? Nós temos que ser realistas. Agora que está saindo uma norma técnica de construção. Então não adianta. Se a pessoa tem uma grana para construir sua casa, ela vai construir com materiais convencionais, onde já tem uma garantia, ou vai construir de bambu? Essa é a grande pergunta que você faz. Então não se pode só e unicamente, exclusivamente, se focar na construção. Nós temos que abrir mais este leque. Não estou dizendo que não é importante,
muito importante. Mas no momento, e me corrijam os construtores de bambu, se eu estiver errado, a gente está usando mais a parte de arquitetura na construção. Nós não estamos fazendo fundamentos, nós estamos fazendo esse nicho de arquitetura. Isso é excelente, é ótimo. Vamos nos aprimorar cada vez mais, né? O bambu é a madeira do pobre, que só rico usa. Então vamos aproveitar esse momento, né? Pode passar, Ju. Pode passar o próximo slide. Próximo slide. Então esse slide aí são palitos de bambu. Para você ter uma ideia, o Brasil importa toda a produção de palitos da China, né? Então, um país que não consegue fazer palito, que é a coisa mais simples de fazer. Eu mesmo visitei 2 empresas que fabricam essas máquinas na China, são muito simples, essas máquinas. Um estagiário de engenharia mecânica vai lá, copia e traz para cá coisa melhor. Nós temos, já são algumas centenas de milhares de dólares em palitos que a gente importa da China, né, onde esse produto podia ser fabricado no Brasil. São palitos de dente, palitos de espetinho, palitos de pandorga, agulhas, palitos para gaiola, para cortina, é uma infinidade de coisas que pode se fazer com palitos. E outra coisa, qualquer bambu a gente pode fazer, praticamente todos os bambus que nós temos, a gente pode fazer. Então, qual é que é a minha ideia, o meu segmento? Eu acho que nós temos que começar com coisas simples, né? Coisas simples, aprendendo a fazer coisas simples e coisas que nós já temos no mercado. Esta é uma delas. Os palitos, que é uma linha muito grande. Pode passar, Júlio. Próximo slide. O chá, né? Então, o que acontece com a folha, né? Nós temos um chá muito poderoso que pode ser feito de bambu. Outro produto que quase que ninguém fala, né? Eu vendo aqui muito chá de bambu, né? Então, a gente tem um mercado bem interessante para chá. É a folha, aquilo que a gente não usa, né? Vocês têm uma ideia, um colmo de bambu gigante, por exemplo, ele chega a dar 50 saquinhos de chá, né? Então, temos que prestar atenção. Também é uma outra, digamos assim, outro segmento que pode ser explorado, né? Pode passar? Pode passar, Júlia? Aqui é quando eu comecei o chá, né? Comecei com um desidratador pequenininho desse aí, ó, né? Do lado é o meu cachorro que chama Bambu. Olha como ele está feliz, porque com o dinheiro que eu vendo do chá eu compro a ração para ele, né? Então, por isso que ele está com essa cara de faceiro aí. Então, a gente usa, comecei nesse pequeno, hoje temos um desidratador maior, né? E a gente vende muito chá no nosso museu, né? Todo mundo que chega no museu, agora não, porque estamos todos fechados por causa do vírus, mas em dias normais era um dos campeões de venda lá no nosso museu. Pode passar, Júlio. Essa é a folha caulinar, né, ou bainha, do Dendrocalamus asper, que nós temos aqui 1 hectare em produção. Você veja um material totalmente muito interessante, a arquitetura dessa folha, são 3 camadas de fibra, né? A gente viu na China e no Brasil também já tem isso para vender, potes, travessas feitos disso, né? Para ter uma ideia, eu calculo em torno de 20 a 30 mil folhas dessas por hectare por ano. Então, a gente pode fazer forração, pode fazer painéis, também é um material que não está se utilizando, né? Pode passar. Pode passar o próximo slide. Carvão, né? O carvão, que é considerado o diamante negro, né, nos países orientais, usam muito carvão de bambu. E não é para queimar e fazer churrasco, esse é o uso menos nobre que tem, né? Por sua porosidade, por seu poder de filtração, né? Aqui mesmo na nossa cidade a gente tem vários produtos de carvão, desde pasta de dente, desde sabonete, biscoito, feito com carvão de bambu. Pode passar, Júlia, por favor. Próximo. Próximo. Aí o carvão, vocês veem que a gente... Volta um pouquinho, Júlia. Esse carvão, ele na verdade ele é feito e depois ele é triturado. A gente usa o carvão em pó para poder acrescentar ele, então, nos diversos produtos. O que vocês estão vendo aí é um creme hidratante, nós temos creme gel de limpeza facial, nós temos também o Bioshare, que é uma espécie de fertilizante para o solo, também feito de carvão. Então, o carvão é tranquilamente uma das formas mais interessantes de se transformar bambu em dinheiro, né, em geração de emprego realmente e renda. Pode passar. Cabos de ferramenta,
colheres, né? Você tem uma ideia, eu não saberia dizer quantas 1000 colheres entram da China no Brasil todos os meses, né? São algumas colheres que vêm, talvez milhões, né? Isso são dados que eu já pedi para o nosso pessoal da associação levantar os produtos que o Brasil importa de bambu, né? Mas eu tenho certeza que a colher, por seu poder antibacteriano, né? Para sua durabilidade e também pela sustentabilidade que o próprio bambu remete, é um produto que a gente também vende muito bem no museu, né? Eu chego a vender muitas colheres, cabo de ferramenta, né? Onde você tem um cabo mais leve, mais forte também. Então, são coisas simples que pode se fazer em qualquer cidade, em qualquer município, com pequenas ferramentas, com pequenos agregados de máquina, com pessoas que nunca tiveram contato com o bambu. Num curso muito rápido a gente consegue fazer isso, fazer com que ele já comece a produzir e já comece a vender. A coisa tem que acontecer de uma forma mais célere, né? Pode passar, Júlio? Próximo slide. Aí meu aluno mais novo, né? Fabricante de colher. É um curso que eu dei de colher aí. Pode passar o próximo. O broto, né? O broto, próximo, Júlio. Esse é o broto de homem, de pessoa, agora o broto do bambu. Então, esse é o broto de bambu, é fantástico, né? Um alimento, assim, quem já provou, não deixa nada a desejar do palmito. Nós temos mais de 2 milhões de asiáticos vivendo no Brasil, então só aí nós temos já um consumo de broto considerável, né? E fora aquelas pessoas que gostariam de ter esse produto na sua mesa, é uma especiaria, né? A gente faz aqui e vende muito bem também. 1 hectare de broto chega a dar, eu estou tirando aí de 3 a 5 toneladas por hectare, né? Então, realmente é muito interessante a produção de broto. Com o broto a gente pode fazer farinha, pode fazer patê, pode fazer a conserva, pode fazer outra cadeia de produtos, né, derivados disso aí. É uma produção muito simples, é basicamente cozinhar ele e botar na conserva. Não exige muita técnica, não exige nenhuma máquina sofisticada, né, e já está aí. E nós, como no Brasil a gente tem o palmito, nós já temos uma certa, digamos assim, experiência degustativa com o palmito. Não é um ser totalmente estranho que entra na nossa culinária, o broto de bambu, e eu acho que ele pode ser agregado com muita tranquilidade ao nosso dia a dia. Pode passar, Júlio? Próximo slide. Aí alguns pratos, né? Nós fizemos um risoto, fizemos um broto recheado no forno. Aí o pessoal da gastronomia aí pode deitar e rolar. Como o pessoal da arquitetura pode usar o bambu de formas 1000, o pessoal da gastronomia da mesma forma, né? Nós temos que ter esse interesse pela galera da gastronomia no broto, que eles vão ter assim um poder de criar pratos fantásticos, exóticos, né? E com um valor agregado muito grande. Que realmente ele não é, o broto de bambu não é uma banana que se encontra em qualquer mercado, né? Ele é um pouco mais raro. Por isso tem um preço melhor. Pode passar? Próximo slide. E nossa produção de broto ainda, né? Essa produção é do Phyllostachys pubensis, ou conhecido moçô, que para mim é um dos melhores, né? Para a produção de broto. O broto dele é muito saboroso e o volume de produção por hectare também é bom. E o tamanho do broto é um broto grande que ele rende, né? Então é interessante a gente trabalhar com esse produto, né? E como ele é um alastrante, ele contém muito pouco ácido cianídrico, é um broto muito doce, não exige assim muitos tratamentos na fervura, né? Basta uma pequena cozinhada e está pronto. Então eu indico sempre esse tipo de bambu para broto, apesar de todos praticamente poderem, mas a questão de concentração de cianídrico às vezes ele limita muito a utilização de algumas espécies, né? Pode passar? Próximo slide. Volta aquele, você tá, volta um slide, Júlia. Esse é por favor, volta porque ali tem a questão do preço. Mais para frente agora. Ficou um no meio aí, não tem um no meio aí? Esse aí. Dá uma olhadinha ali, R$ 9,98 o quilo, aquele outro anterior. Ele estava no mercado, esse aí, ó. Essa foto eu tirei no mercado público em Porto Alegre.
é um broto de um Filostax aurea a R$ 9,98 o quilo bruto, para vocês terem uma ideia, né? O preço de mercado é em torno de R$ 3,00 o quilo bruto. Então, se você tira de 3 a 5, se você tira 3 toneladas por hectare, você tem R$ 9.000, né? Então, é bem interessante este produto. E sempre levando em consideração que você não usa nenhum tipo de agrotóxico. Então, se fala, né, Vilmar, em permacultura, eu sempre digo que o bambu é primo irmão da permacultura, né? E aí está uma das alternativas interessantes para a pessoa que quer realmente produzir sem o uso de agrotóxico. Pode passar o próximo slide, Júlio? Aqui, então, quando se fala em turismo, né, depois da volta para a China, que eu fui em 2017, eu disse para mim mesmo, eu tenho que mostrar o bambu para as pessoas, né? E como na minha região nós temos aqui a Ametista do Sul, que tem muita pedra, muito turismo, eu já tinha uma coleção interessante de peças de bambu, e nós montamos aqui em Ametista, então, o Museu do Bambu e Cia. Nós recebemos antes da pandemia, né? Nós já estávamos com um público de 1.500 a 2.000 pessoas por mês, né? E ele vinha crescendo. Aí, infelizmente, tivemos esse problema e o museu está fechado. Então, faz 2 meses, esperando uma retomada agora, depois que passe essa situação de saúde pública, para a gente poder continuar com a nossa missão, que é mostrar para as pessoas o poder que o bambu tem. Pode passar, próximo slide. Então, aí é a primeira sede do museu, que foi aqui, né, com as turmas que a gente recebe. Volta um pouquinho, Ju. Né, essas turmas são estudantes, são o pessoal da terceira idade e visitantes que vêm e conhecem o bambu e ficam maravilhados. Nós temos, assim, várias situações, assim, muito interessantes de pessoas que realmente ficam maravilhadas com o que se pode fazer do bambu. O nosso museu tem um site, né? Vocês podem olhar aí, museudobambu.com.br, onde a gente tem a questão da visitação, tem os nossos cursos que a gente também propicia para as pessoas, né? Claro que agora, nesse período, está tudo meio parado. E logo, vamos começar com a venda dos nossos produtos pela internet, né? Estamos montando e-commerce, enfim, para que a gente possa manter os nossos artesãos trabalhando, né? Nós somos em cerca de 8, e nós precisamos vender para poder sobreviver e sustentar as nossas famílias, né? Pode passar, Ju? Por favor. Nós temos aqui o Instituto do Bambu Carrá. A palavra carrá é madeira do bem, em Guarani, onde a gente, então, tem algumas ações que são voltadas para a área de pesquisa, para a área social, né? O museu, ele é uma empresa, né? Nós somos uma empresa. Mas o Instituto, então, ele consegue, então, fazer essas pontes entre outras entidades, né, entre o poder público, para que a gente consiga evoluir na questão da pesquisa, da divulgação de informações. Nós recebemos esse ano, né, nós recebemos uma área aqui no município de Planalto, de 5 hectares, dentro da cidade, onde nós estamos, então, transformando no Parque do Bambu. Nesses 5 hectares, o nosso projeto é formar uma escola, onde a gente possa receber as pessoas para dar curso, uma coleção interessante de bambu, já temos em torno de 30 espécies, né? E, enfim, uma área própria para que a pessoa possa vir, visitar o museu, ver o que é possível fazer, depois ela possa vir na área, né? Ver o que também como funciona o plantio, etc., e também efetivamente fazer alguns cursos no local. Então, o Instituto, ele já tem 19 anos, né? Também ele já está bem estruturado burocraticamente. Esse nosso primeiro patrimônio é essa área de 5 hectares. Pode passar, Júlia, por favor. Nós temos, pelo Instituto, uma incubadora de negócios de bambu, que funcionava num outro prédio, e agora passou, então, para essa área, onde nós estamos montando principalmente oficina. Já formamos alguns artesãos que estão trabalhando para o museu. Então, a gente vende os produtos destes artesãos. Nós temos um projeto também no presídio aqui, próximo a nós temos um presídio de Iraí, onde nós estamos montando dentro do presídio uma oficina, conseguimos uma verba de R$100 mil com o Poder Judiciário, já estamos no final de montagem e vamos começar a dar curso para os presos também fazerem os seus artesanatos e sustentarem as suas famílias e terem uma reinserção na comunidade quando
forem libertados. Pode passar, Júlio. Aqui é o nosso viveiro, onde a gente trabalha também com essa garotada aí, né, fazendo eles lidar com as plantas, com as mudas de bambu. Sempre preferimos pegar essa galera, essa mão de obra, para começar a ter contato com o bambu e começar a realmente a ter paixão pela planta, para que ela possa ter mais adeptos, né, nesse nosso futuro. Pode passar, Júlio? Acho que esse é o último, não me engano. Nós, então, estamos também, a exemplo do Vilmar, eu recebo muita ligação, muito e-mail, pedindo informações básicas sobre o bambu. E eu estou, então, escrevendo um e-book, né, onde eu tenho, serão 10 capítulos, né, onde a gente vai falar de toda essa cadeia produtiva, mas também falando sobre a cultura do bambu, a planta do bambu, sobre muda, sobre plantio, né, sobre o manejo, sobre tratamento, né, sobre os usos, para que a pessoa que quer entrar no mundo do bambu tenha pelo menos um mapa, um esqueleto, uma visão mais de cima do que é essa planta e do tanto que ela pode trazer. E depois escolha o seu caminho dentro do bambu. Eu acho que isso está faltando muito para as pessoas para tomarem uma decisão, né? Nós temos muita dúvida do próprio agricultor, não sabe se planta, se não planta, se é viável, se não é viável. E é claro que ninguém vai entrar em qualquer tipo de negócio sem conhecer ele primeiro. E nós temos muita publicação em bambu, mas são publicações específicas, né? Publicações ou de espécies, ou de arquitetura, ou só de carvão. E nós queremos uma publicação, estamos trabalhando nessa publicação, que ela seja um pouco mais ampla, que dê uma visão geral para a pessoa poder formar uma opinião, né? E aí sim buscar dentro dessa cadeia produtiva o que mais lhe afeiçoa, o que é mais da sua vocação, se é o bambu como madeira, se é o bambu como alimento, se é o bambu como artesanato, enfim, toda essa vasta cadeia, e é possível trabalhar o bambu. Volto a dizer, com pouco investimento você consegue gerar vários negócios interessantes. E essa é a nossa ideia, essa é a nossa missão, digamos assim. Fazer com que o aço verde se transforme num poderoso propulsor, né, dessa mão de obra. Nesse momento que nós precisamos tanto disso, né, com essa pandemia, como mesmo falou o Vilmar, eu até fiz um artigo, Bambu e a Covid, onde a gente pode, então, alçar mão desse material para poder gerar aqueles empregos que já foram se perdendo, né, e outros empregos novos. Mas a grande questão é o mercado. Nós temos que fazer com que o mercado ele consuma os nossos produtos aqui brasileiros. Agora, para isso, a gente tem que ter produto brasileiro. Né? Então, se eu tiver que consumir uma colher, que não seja uma colher da China, vamos valorizar o nosso produto nacional. Nós podemos fazer coisas, inclusive, melhor do que a própria China. Móveis, por exemplo, nós não importamos da China. Quando você fala em alguns produtos específicos, é complicado. Nós temos a questão do valor. A China produz muito e produz barato. Né? Então, nós temos que desatar esse nó, né, para fazer com que o nosso bambu realmente deslanche. De minha parte era isso, fico aí à disposição de vocês, visitem o nosso site, as nossas redes sociais, acompanhem o Museu do Bambu, a minha própria rede social, Carlos Ciprandi, e a gente está sempre com novidade. E a próxima novidade vai ser, então, esse e-book, né, onde a gente pretende, pelo menos, se não esclarecer, que a pessoa tenha mais dúvida, então, e possa vir com nós a usar esse material. Obrigado pela atenção, fico à disposição aí de vocês. Obrigada, Ciprandi, pela exposição. Então, as discussões, eu queria começar a discussão tanto do assunto do seu Vilmar quanto do assunto do Ciprandi, que a gente tem realmente... Agora, nesse momento, é um momento bem complicado para todo mundo, né? Tá todo mundo em casa, a gente está tentando se virar nos 30, como dizem, e a gente tem sempre muita coisa, muitas ideias, mas um ponto importante é que a gente é um país de indústria madeireira muito consolidada, muito bem consolidada. E a gente, muitas vezes, tem que
competir com essa indústria madeireira nesse sentido de matéria-prima, né? Utilizar o bambu como matéria-prima. Isso eu acredito que esse seja o maior obstáculo, porque a gente realmente tem indústrias gigantescas na madeira. Então, a gente tem um aço verde, mas que ele é um pouco limitado nesse sentido de uso aqui no Brasil. E a segunda opção que o Sprand já falou realmente é o preço. Como é que a gente vai competir, mesmo que uma colher, por exemplo, da China e uma colher artesanal feita manualmente, a qualidade é muito maior, e isso a gente sabe. Essa produção em massa desses utensílios chineses não vem com a mesma qualidade para cá do que uma produção artesanal, e o preço é muito difícil de competir. A gente tem colheres sendo vendidas a R$2 no mercado. É um pouco injusto, então eu gostaria de saber, assim, injusto não, é o sistema, mas qual que é a opinião de vocês? Como que a gente poderia bater, se encontrar ou caminhar lado a lado? Não sei qual que é a melhor saída também para essa... Júlia Ciprandi, tá? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito é o seguinte, ó. Eu estou tentando agregar, no caso, valor aos meus trabalhos, tá? Para evitar essa chamada concorrência, né, com produtos de fora do país, né? Porque assim, ó, eu vou fazer 1 metro quadrado de laminado, não tem como concorrer com 1 metro quadrado de laminado vindo da China, não tem jeito. Vamos falar China no caso, tá? O que eu faço? Então eu faço as lâminas. O Ciprandi também está fazendo, né, as lâminas ali no caso, só que ele faz em quantidade, eu faço só para o meu trabalho, tá? E eu agrego valor, então, numa peça para conseguir, no caso, colocar no mercado, porque realmente, se você vai fazer pensando em concorrer e bater de frente com eles, esquece que não tem jeito. Tá? Não tem. Nós temos aqui uma loja aqui na cidade que importa produtos da China, uma colher aqui está em torno mais ou menos de R$12, 12, se não me engano, tá? Esse é meu custo. Não tem como eu trabalhar em cima disso, né? Então, o que eu faço, né? Eu evito fazer colher. Por sinal, no caso, essa semana agora, eu fiz a primeira colher da minha vida em 20 anos. Nunca tinha feito e vi realmente o tempo que demora para fazer. Lógico, não tem uma técnica ainda, não tem maquinário, tudo, tá? Foi mais rústico, né? Mas para agregar, como eu falei, agregar, no caso, a um trabalho que eu fiz artesanal, que é uma... farinheira, tá? Eu precisava de uma colherinha, no caso, para colocar ali dentro, que as pessoas, mas você faz a farinheira, mas não tem a colher, tá? Fiz a colherinha ali, no caso. Então, o que eu tenho feito assim, a Ciprandi, né, Júlia, de novo, tá? É agregar valor, no caso, aos meus trabalhos, para não bater de frente com eles. É isso. E parabéns, Ciprandi, pela tua explanação aí, tá? Sucesso aí. Oi, posso colocar uma questão? Sobre a questão do preço, Nivaldo, claro que não dá para competir o artesão com a indústria. É a mesma coisa, né? Não é só a indústria chinesa, a indústria brasileira. Né? O produto industrial é um produto industrial, ele vai ser mais barato, é uma produção em série e assim por diante. Isso já começou, essa divisão na primeira Revolução Industrial, segunda, terceira. Mas o produto do artesão tem um cuidado especial, ele é muito mais acabado, o produto do artesão é muito melhor, né? Tem toda aquela questão assim de simbologia, o artesão trabalha muito melhor do que uma coisa industrial, que ela é frágil, ela é descartável, e o produto do artesão ele tem mais durabilidade, né? Então é importante, é como se a gente fizesse uma analogia na alimentação, né? Alimentação industrial aí, ela tem agrotóxico. A alimentação que a gente busca aí na economia familiar, ela vem com produção sem agrotóxico. E também o bambu aí, né? Eu acho que é toda uma aproximação que as pessoas vão conseguindo ter, né? E o artesão está construído isso. Eu acho que isso é importante. O Ciprandi, que tem uma série de cursos aí que tu está fazendo, depois a gente fala também isso. Outra coisa que eu reputo importante é a questão do momento que a gente vive, é um momento que as pessoas também estão se preocupando, como bem falou o Vilmar, nessa questão não só da alimentação natural, mas tudo isso.
E nessa parada que a pandemia viu, está dando, vê que a natureza está se recuperando, né, sem intervenção do homem. Então, eu acho que é um momento importante para que a bioeconomia, a economia verde, tantos outros termos que são cunhados, mas que todos têm o mesmo objetivo, né? Que é esse equilíbrio entre o homem e a natureza, que a gente possa, sim, desenvolver a nossa sociedade, viver com conforto, sem agressão à natureza. E o bambu vem para isso, então ele está caindo como uma luva nesse momento. Eu acho que nós temos que aproveitar isso, né? E fazer esse apelo para a sociedade. Consuma produtos sustentáveis, não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade social também. Gera emprego aqui dentro, né? E é claro que, como falou o Vilmar, a indústria se difere do artesanato, com certeza. Mas, infelizmente, nós não temos um parque industrial para bambu hoje. Nós temos que começar com o artesanato, né? E começar com o artesanato mostrando para os empresários que é possível, né? Mas para isso a gente precisa também desses dados, precisa que as pessoas realmente se interem mais do assunto, né? E que que a gente não passe vergonha quando vá num banco pedir um financiamento para uma máquina de bambu que o cara deu risada na nossa cara, que a gente vai querer financiar 1 hectare de bambu e o cara dê risada, o gerente do banco. Então a gente tem que superar esses obstáculos que são tremendos, né? Sim, são passos, né, que a gente vai dando aos poucos. São os primeiros passos. A gente teve agora a lei de incentivo que vai começar a ser regulamentada, a gente vai ter a instrução normativa para a construção também, que está sendo normalizada. Então, são pequenos passos assim que vão agregando, né? Vão agregando a história do bambu no Brasil e vão tentando fazendo com que a gente consiga atingir, né, essa escala de produção. E talvez, não sei também se o caminho é competição. Às vezes a gente tem que caminhar lado a lado, né? Não bater de frente. A gente tem... Quem quiser fazer pergunta pessoalmente, quem quiser abrir o microfone para perguntar, podem ficar à vontade, né? A gente tem o Pedro comentou que a opinião é que são necessárias políticas públicas incentivando a produção e utilização do bambu. É isso mesmo que a gente tem debatido, Pedro, porque a gente tem essa lei de incentivo à cadeia produtiva que está sendo normalizada agora, regulamentada no Congresso. Vamos ver se vai sair, que a gente tem outras prioridades, né? E eu acho que é o pessoal lá da Bahia, Bambu FA, UFBA, quer fazer uma pergunta e observação. Se quiser abrir o microfone, pode. Tudo jóia? Prazer Tudo enorme. Me chamo Akemi, sou daqui de Salvador, né, da UFBA. E aí eu tenho acompanhado vocês, essa é a terceira reunião, né, da Bambuski. Aí sou muito grata, né, por essa iniciativa de vocês, né? E espero que o áudio esteja bem, né? Porque hoje é feriado, desde ontem é feriado aqui na Bahia, né? O governador antecipou 3 feriados, né? Do São João. Hoje é feriador de julho, amanhã é da Nossa Senhora da Conceição, meio que decretou a semana inteira feriado. Então, na rua aí está tendo som alto, mas espero que consigam escutar bem. Eu tenho perguntas, né, tanto para o professor Vilmar, né, e para o Carlos, né, Ciprandi, com relação aos cursos, né, que vocês têm ministrados, né, e se tem um acompanhamento, né, desses os que fizeram o curso, né, se tem algumas notícias, né, da continuidade do aprendizado, né, um pouco entender, né, de que forma é que esses conhecimentos eles estão sendo disseminados, propagados, né? E outra observação que gostaria de fazer é mais na contribuição, né, com relação ao projeto social do professor Vilmar, né? Aqui a gente faz parte do corpo discente também de um curso de especialização de assistência técnica, né, para o direito da cidade. E, nesse sentido, a gente tem produzido alguns protótipos de ponto de higienização, né?
aproveitando madeira de demolição, né? Tudo que tem, é o que a gente tinha disponível no momento, né? E aí, como a gente estava também desenvolvendo algumas experimentações com bambu, a gente também resolveu, né, desenvolver alguns protótipos de pontos de higienização usando o bambu, né? São pontos que você aciona o pedal para fazer a lavagem da mão, né? E o acionamento do sabão. E aí, nessa discussão, né, da pandemia que a gente se encontra hoje, né, fico pensando assim, né, em todo o potencial que o bambu tem também, e com todos vocês que têm uma expertise, né, com bambu para a sua construção, de que forma que a gente também pode estar potencializando, né, esse diferencial, né, dessa matéria-prima, né, tão especial, que ela pode ser tudo, né? Então, nesse sentido, eu queria abrir mesmo uma discussão, né, sobre isso. E aí, no que precisar também, estamos aqui à disposição. Eu respondo à professora quanto aos cursos que a gente dá, né? Os nossos cursos, eles são mais assim, a nossa didática é um pouco diferente, a minha didática também é um pouco diferente. A gente faz uma construção do conhecimento, né? Então, geralmente, quando você faz um grupo de bambu, de pessoas interessadas, já tem algum interesse, já tem alguma paixão, alguns já têm algum trabalho também. Então, a gente procura aproveitar essa estrada que a pessoa já tem e melhorar um pouco isso com a nossa experiência. Não estamos aqui para ensinar nada a ninguém. E sim, o nosso curso tem dado muito certo isso, que é essa compartilhação e é essa construção conjunta da experiência. Porque o bambu é muito mais do que uma simples material, né? Ele tem toda uma filosofia que a gente tem que respeitar. Então, ele mesmo, por si só, ele já é aula, né? Então, a gente faz isso. Geralmente, os grupos que eu faço, a gente cria um grupo no WhatsApp dessa turma, né? E essa turma a gente está sempre assessorando, quer dizer, é uma amizade que se cria para a vida inteira, né? E depois que a gente entra no mundo do bambu, a gente começa a perceber mais coisas, a nossa percepção ela aumenta. Então, graças a Deus, essa é a forma que a gente dá os cursos, né? Os cursos que a gente dá, se a senhora entrar no nosso site, vai ver que são realmente da cadeia produtiva, é aquilo que realmente, para nós, interessa. Ou seja, se você faz um curso comigo de sábado e domingo, na segunda você está produzindo. Né? Então, não é muita teoria, não. Tem a teoria, mas tem mais também a parte da prática. Quanto à questão desse equipamento, digamos assim, de higienização, olha, é tranquilo. Por isso que o bambu é multidisciplinar. Eu não sei se aí na sua faculdade existe engenharia mecânica, alguma coisa do tipo, né? Mas nós temos que entrar nas universidades e mostrar o potencial, a plasticidade do bambu, a versatilidade desse material, para que essa garotada, esses engenheiros, esses arquitetos, esses designers, comecem a projetar em bambu. Então, esse seu dispenser, esse seu aparelho de higienização, tranquilamente pode ser feito em bambu, sem sombra de dúvidas. É claro que vai ter que alguém que faça um projeto e depois larga isso na mão do Nivaldo, por exemplo, executado na hora, né? Então, isso não tem problema nenhum. Nós vamos ter um produto natural, nós vamos ter um produto que é talvez a única planta que possa ter em todos os municípios do Brasil. Eu não conheço um município que não tenha uma planta de bambu. Meu Deus, nós estamos aí, um cabo de vassoura, um cabo de material, né? Então, não precisamos, assim, grandes engenharias, mas coisas simples, assim como é o bambu. Acho que nós temos que seguir nessa linha. É uma linha que eu não abandono. Os nossos cursos são simples, a nossa linguagem é simples, porque o bambu é simplicidade. Tá, eu acho que eu tenho que tirar ali, né? Sobre os cursos, Akemi, nós pretendemos fazer cursos presenciais. Um curso sobre construção de bambu, que está previsto aí para o Nivaldo fazer. É um curso aqui na Morada do Bambu, né? Um curso com o Nivaldo. Outro curso com o Nivaldo é artesanato em bambu, que é a especialidade dele. Ele faz várias coisas, entre elas um caneco muito interessante, um caneco menor, mas ele tem também canecos maiores, né? E faz várias coisas com bambu. Tá? Então, é um trabalho assim, muito bom. Além desse,
tem o curso de broto de bambu, que faz o pessoal aí da Bambus, que também dá, e o Ciprand também dá esse curso. O Ciprand tem dezenas de cursos. Alguma coisa a gente pretende fazer com o Ciprand, se for possível, né? Vai depender agora da arrecadação, né? Mas a gente vai dividir entre os bambuzeiros maiores, e a gente sabe que é importante a gente aproveitar o conhecimento daqueles que têm conhecimento. A pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, na Bambusque, é muito importante. Eles produziram um livro, estão na linha de frente do bambu no Brasil, entre os melhores, tá? Em produção. Tá? Agora, a tese já do Tiago também é outro destaque. A ida para a China também deles, o Tiago, a Júlia foram para a China, o próprio Ciprand, que também foi para lá 2 vezes. Então, nós precisamos aproveitar o trabalho do Ciprand também. Então, esses cursos, além do carvão, brotos de bambu e outros cursos. Se houver algum curso lá de Salvador que possa nos ajudar, a gente pode fazer. Agora, a gente olhou com carinho também aquela proposta que Salvador, que a Kemi apresentou para nós aí, que eu vi desde um espaço que foi colocado lá num grupo nacional, Projeto Bambu, se não me falha a memória, né? Eu compartilhei com alguns grupos e ainda não tive resposta, né, se a gente vai fazer ou não. Mas eu acredito que será possível a gente fazer, né? Vamos acalmar um pouquinho agora, né? Enquanto depois que sobrar um pouquinho de tempo, a gente vai se colocar também nessa questão, tá? Então, são vários cursos. Além desses cursos presenciais, a gente agora está olhando com um certo carinho também uma proposta online. E aí a gente vai convidar alguém aí para que tenha mesmo conhecimento para ajudar a fazer um bom curso online. Muito obrigada. Obrigada, Kemi, pela participação de sempre. Está sempre aí, a gente sempre vê que está por aqui, pessoal da Bahia. Obrigada. Acho que o Thiago tem uma pergunta para fazer. Oi, boa noite a todos. Parabéns pelas exposições, Ciprand, Vilmar, a Júlia pela organização, pela moderação do evento. Eu vou mudar um pouquinho o tema. Eu queria aproveitar a presença do Ciprand aí para fazer um questionamento que eu acho que pode ser útil para muita gente que está iniciando o bambu. Eu, particularmente, estou na busca de fazer os meus cultivos aí, estou buscando como fazer isso. E eu sei que o Ciprand acessou, alguns anos atrás, um financiamento via os métodos que a lei não regulamentada propõe, né? Eu sei que foi uma batalha, ele já me relatou. E se ele pudesse dar alguma dica de como fazer isso para quem vai encarar toda essa luta, eu agradeceria muito. Então, nós ficamos aí em torno de 5 anos, mais ou menos, tentando nossa briga com bancos, né, para poder ter recursos, principalmente para o plantio, né? E nós acessamos via Pronaf, né, que é o Programa da Agricultura Familiar, e conseguimos um recurso. Eu consegui para montar a minha estufa, né, há 5 anos atrás, e agora, como o Thiago, tu viste aqui, a gente está reformando ela, né? Então, consegui novamente o recurso do Pronaf, consegui R$10 mil para trocar toda a cobertura, todo o plástico da estufa. E também, então, nós temos duas situações no Pronaf. Primeiro, tem que ser por agricultor da agricultura familiar. Então, você tem que ser agricultor. Se você é urbano, você não consegue acessar. Mas são recursos, assim, que eles têm um leque muito grande. Se o agricultor quiser comprar uma serra, por exemplo, para cortar bambu, ele vai conseguir. O bambu, de acordo com essa lei que a Júlia comentou, federal, ele foi considerado um produto agrícola, né? Então a gente financia bambu como se fosse financiar um feijão, um milho, sem problema nenhum. Mas existem duas situações no Pronaf. Pronaf custeio e Pronaf investimento. O custeio é para você custear a lavoura, ou seja, você vai precisar de dinheiro para mão de obra para cortar o bambu, você vai precisar de dinheiro para transporte de bambu, você vai precisar de dinheiro para adubar, entendeu? São coisas que você usa anualmente.
Então, isso é custeio, é para manter o funcionamento. Esse é mais tranquilo, isso nós já temos. O outro é o investimento. Investimento, o nome já diz, é para você implantar o bambuzal. O custeio não paga mudas. Até porque o prazo para custeio é de um ano para o outro. Então, você pega o dinheiro em abril deste ano e devolve em abril do ano que vem, com um juro muito baixo. O investimento é um prazo maior, ou seja, você implanta uma lavoura de bambu e você só vai começar a pagar quando essa lavoura estiver produzindo. Nós estimamos de 4 a 5 anos você começa a ter já uma produção pequena, mas começa a ter, já consegue pagar as parcelas. Então nós temos isso. O banco alega que não existe demanda. As pessoas não pedem e por isso que ele não ativa, né? Então, quanto mais demanda, você tem que ir no banco, você tem que fazer o gerente se interessar e existe, sim, a possibilidade de financiamento, tanto para lavouras como para custeio. Custeio é para quem já tem bambu, né? E quer manejar a sua lavoura, quer melhorar a sua lavoura, quer construir um galpão, por exemplo, para estocar o bambu e assim por diante. Na área urbana, nós entramos na parte de indústria ou comércio. Aí nós temos a questão de empresa, do MEI, né? O MEI vai te limitar, porque o faturamento do MEI é pequeno. Então, você tem um faturamento de R$8.000 no máximo por mês, isso vai te fazer um acesso também a recurso pequeno, né? Mas para financiar uma máquina até 10 mil, 20 mil reais, é possível. Então, tudo questão de você ter contato com o gerente do teu banco, né? E se ele for um cara que realmente gosta de ir atrás de novidade, ele vai. Agora, depende muito, por incrível que pareça, depende muito da personalidade do gerente do banco. Mas existem, sim, recursos para isso. O Ciprandi, complementar. Então, você foi para o NAF, mas a lei federal não colaborou em nada nesse processo. Colaborou, porque a lei federal é que transformou o bambu em produto agrícola. E o PRONAF só financia produto agrícola, ligado à agricultura, né? Eles fizeram esse link lá no banco. Exatamente. Você tem que ir com isso lá, né? Nós temos também o financiamento ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que aí sim, não precisa ser agricultor familiar, você pode ser um agricultor médio, um pequeno agricultor, mas não é agricultura familiar. Mas o ABC tem linha de créditos fantásticas, com prazos bem extensos, né, e com juros muito módicos. E agora, com a questão do vírus, da pandemia, essas linhas tendem a baixar ainda mais, a serem mais acessíveis. Pelo menos é a promessa do governo. Eu andei estudando aí o ABC e no site do BNDES diz que está parado por causa da Covid, mas eu acho que é uma coisa que vai voltar logo, se realmente parou. Mas obrigado pelas informações. Bom, a gente está ainda aberto para perguntas. A gente deixou aqui no chat o contato do seu Vilmar e o contato, a página do Facebook, e também tem o site do Museu do Bambu. Só queria lembrar que semana que vem a gente tem feito essas reuniões online a toda terça-feira, mas semana que vem é a reunião do mês mensal da Bambusca, então a gente vai pular o bate-papo, porque a gente vai ter coisas burocráticas para resolver. Mas na outra semana a gente está tentando montar uma agenda, e aí na outra semana a gente vai voltar com esses bate-papos. Quem tiver sugestões de pessoas para trocar ideia aí também, ou tiver interesse de participar, apresentar um webinário, está em aberto, né, Ju? Está em aberto, A gente está sempre aberto a sugestões, então quem está dentro do grupo de discussão no WhatsApp também pode ficar à vontade. E, bom, se mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Já que ninguém perguntou, eu vou aproveitar. Pergunta. Como é que está sendo a história do carvão? Carvão, além do uso que você está fazendo, está tentando ativar? Tem conseguido isso? É viável ativar esse carvão do Ciprandi, né?
Rapaz, o carvão é uma das minhas paixões, né? Carvão e broto é dinheiro puro, né? Eu sempre digo isso onde eu vou. São muito fáceis de fazer. Nós estamos num estágio muito primitivo, né? Como tudo, né? No bambu, o carvão não é diferente, né? A gente tem que começar da base. E para mim, o importante é o produtor fazer carvão. Eu gosto de ensinar o produtor a fazer o seu carvão num tambor. Não é um carvão de qualidade, mas é um carvão que ele vai poder usar para muita coisa, né? No meu TCC que eu fiz sobre o uso do bambu na agricultura familiar, na minha especialização, o carvão foi uma das coisas mais cogitadas. O carvão você pode fazer em casa e tem mais de 18 usos na propriedade. É claro que nós podemos ter um carvão super de qualidade, como esse que nós importamos da China, né? Mas para isso nós temos que ter um forno adequado, né? Nós temos que ter uma pessoa que se especialize em estudar esse material, né? Que se dedique a isso. Eu não sou um especialista em carvão, eu sou um genérico, né? Eu entendo um pouquinho de cada coisa do bambu, eu sempre digo isso, né? Para poder também transmitir a importância desse material para as pessoas. Mas gostaria muito que alguém, que é um pesquisador, que alguém, ou até o próprio industrial, tivesse interesse no carvão. Nós temos um pessoal do Paraná que faz carvão muito bom, já tem sachês de carvão para vender, é o João lá do Paraná. Temos outras pessoas que eu talvez não conheça que estão trabalhando com carvão. Mas eu acho muito importante nós começarmos a ganhar dinheiro e botar esse carvão no mercado, porque daí a gente começa a movimentar também essa rodinha da engrenagem, né? É como se fosse todos parte de um grande motor, digamos assim. E acho totalmente viável. Não sou especialista, volto a dizer, mas aposto e muito no carvão até como empresa. Meu próximo passo é um forno metálico, né? Que é o que mais, digamos, podemos ter produtividade e qualidade para a gente poder, consequentemente, ter um preço disso. E as aplicações do carvão são as mais variadas. Ele é tão bom que eu não vejo necessidade de ativá-lo de momento, né? Isso seria numa fase mais avançada para nós. Nós nem conseguimos produzir um carvão de uma qualidade mínima, então não adiantaria, no meu entendimento, nós estarmos ativando esse carvão agora. Vamos fazer o beabá bem feitinho e depois vamos na busca dessa melhoria de qualidade. Júlia, uma outra questão, vou colocar aí, é o seguinte, no livro Bambu de Corpo e Alma, um tema que é desenvolvido aí é o uso prático e impacto do bambu na eutonia. Eutonia é o toque, né? Então, a importância do toque do bambu, né? A minha questão seria o seguinte, o que está sendo discutido em termos de bambu para a saúde agora, nesse momento de crise de saúde? Eu acho que seria uma das questões que a gente poderia fazer algumas investigações, né? Porque o bambu tem mais do que mil e uma utilidade, ele tem muito mais. E a questão da saúde seria uma questão interessante também a gente fazer uma pesquisa. O que penso disso? Boa noite. Só gostaria, Vilmar, boa noite, com todo respeito, só gostaria de finalizar um apontamento do nosso amigo Ciprandi lá, e junto com o Tiago, a respeito do carvão, certo? Eu estou investigando ele já faz algum tempo, tá? Inclusive, eu estou conversando com o senhor João Veiga, né? Lá do Paraná, né? Existe várias situações, seria só uma questão de uma adequação junto às informações prestadas. Aí tem até uma certa burocracia na hora da montagem de um forno, né? Mas eu estou apostando no carvão esse ano aí. Até em função da pandemia, alguns trabalhos, né, da minha área foram reduzidos, então eu me dediquei, vou de cara esse ano. Estou falando com muitos amigos aí do grupo também, Thiago, Ciprandi, N, Nivaldo, né? Eu estou me dando esse tempo para o bambu. E a questão desse carvão aí, eu estou apostando bastante nele. Vou ver, vou fazer o caminhar da criança. Vou iniciar agora. Tem aí uma certa quantia que a gente já retirou de Oldame, de Rasper também,
que daí a gente vai fazer o comparativo de qual é que rende mais. Então já estamos caminhando um pouquinho aí nessa situação aí, né? E se ativar esse bambu ativado, já não se chama mais o carvão de bambu, ele é chamado como biocarvão, né? Porque ativar ele entra numa restrição muito grande de particularidades junto a licenciamento e de normas de análise junto a situações farmacêuticas, que é aquela situação toda, né, Ciprande, de como tu pega a granulometria de tu utilizar o carvão para usar ele para quê? Pasta de dente. Essa é uma granulometria. A outra é para outro sentido, né? Então, é que o Ciprande tinha, eu gosto muito e me lembro várias vezes, cara, cada um segue o seu segmento. Um fornece varas, um fornece brotos, né? E outro faça carvão, né? É complicado fazer tudo. Eu vejo isso. Eu juntamente com o seu um amigão meu aí, já estamos fazendo o trabalho de bambu há 15 anos, né? Ali no sítio. E quem já conhece lá está cada vez ficando um pouco melhor, porque a gente está botando a mão cada vez mais agora. Mas voltando à questão do carvão, tem várias normativas que tende a ser utilizado ele como base no mercado, né? Então, precisa ter muita pesquisa para botar um produto adequado para as pessoas consumirem, né? Isso aí não pode brincar, né? A minha opinião, né? Porque a gente está enxergando bastante isso aí. Né? Só para complementar, Thiago, se me permite, complementar o que ele está falando. Primeiro, essa questão de fazer muita coisa, né? Isso é às vezes o bambu tem o canto da sereia, né? É tanta coisa que dá para fazer que a gente acaba não fazendo nada, né? Porque é apaixona, né? E esse tem que ser este cuidado, principalmente novos que estão entrando, demora um tempo para cair a ficha, né? Que, porra, eu estou fazendo muita coisa e não estou fazendo nada. Então, isso é um fato. O fato do carvão, como o Pedro estava falando, quanto mais qualidade, mais normas, mais situações diferentes. O Brasil é farto as questões da normalização técnica para tudo, né? Então vamos começar pelo mais simples, né? Então a gente pode, por exemplo, você imagina fazer um fertilizante, que é o bioshare, que é uma coisa muito simples de fazer. Imagina você vender só o bioshare para floriculturas, para produtor de orquídea, para produtor de flores, só aí você vai ter uma demanda louca. É um carvão muito mais simples, com menos normativas, não é alimento. Quando você fala em alimento e medicação, então, aí a coisa complica bastante, né? E sem a gente deixar de esquecer que nós temos um subproduto carvão que é fantástico, que é a fumaça líquida, ou vinagre de bambu, ou chama extrato pirolenhoso, né? Que é fantástico. Então, um forno bem feito. Eu sempre gosto muito dos fornos metálicos, porque você pode ter uma produtividade maior. Realmente é uma coisa bem interessante. Agora, faça carvão. Essa é a chave. Faça um carvão bem feito. Vai ter mercado, com certeza. Eu só queria completar que carvão é isso mesmo. A gente tem que ter, para ativar e utilizar como produto ativado, tem que ter toda uma norma farmacológica que o Brasil não tem para uso do bambu como carvão, para ativação do carvão de bambu. A gente não tem essa norma. Né? A gente tem norma para outros carvões, para ativação de outro tipo de carvão, mas o de carvão de bambu nós não temos. Então, esse também é um ponto. Um outro ponto que a gente discutiu bastante foi o broto. O broto, a gente tem que lembrar também que algumas espécies são reconhecidas como comestíveis, que a gente sabe quais são os tratamentos possíveis, mas algumas a gente não sabe. Elas até podem ser comestíveis. Sempre tem... Volta e meia a gente prova, mas a gente não sabe qual que é o grau, a gente não tem estudo para todas as espécies para dizer qual que é o nível de toxicidade desses brotos. A gente sempre tem que cuidar quando a gente come broto de bambu, se não for bem tratado, né?
A gente sabe que tem algumas espécies, principalmente as alastrantes, elas têm um nível de toxicidade bem mais baixo do que algumas outras que são intolerantes. A gente sempre prova. Teve uma vez que a gente estava viajando e eu e o Thiago estava viajando pelo oeste, e teve uma pessoa que comentou que não sei quem foi criado a broto de bambu, a broto de taquara. E criado a broto de taquara, a gente ficou pensando, mas qual taquara que eles estavam comendo? O Tuldoides ou o Merostax do taquara do mato? Se é o Merostax também é comestível e a gente nunca comeu. A gente pode provar, né? E a gente pode tentar. Não tem esse tipo de estudos assim para essas espécies. E voltando para a pergunta do seu Vilmar, para a colocação do seu Vilmar, né, de utilização do bambu na saúde, a gente pode realmente montar, tem pessoas que trabalham com isso, a gente pode realmente montar e procurar se informar um pouco mais sobre o assunto para trazer numa próxima conversa, né, no futuro. Eu, particularmente, não tenho muito conhecimento sobre isso, a não ser alguns textos que eu tenho lido. Na saúde, basicamente, eu vejo muito esses bastões de massagem, né? As técnicas de bambuterapia, né? E também se pode fazer, que eu acho que é muito interessante, são bengalas, né? Andadores. Então tem toda aí uma gama de produtos que podem ser nessa questão, que só aí já dá outra empresa. Né? Então, nós temos que partir para esse tipo de coisa. Realmente, eu já vi cadeira de roda feita de bambu, né? Então, é um nicho que alguém pode utilizar tranquilamente. Isso eu vendo bem aqui em Santa Cruz, são esses kits para massagens. Isso sai bem aqui. Tem o pessoal aqui, inclusive, que dão aula tanto na universidade como em particulares, eles compram, inclusive, para revender para os alunos. Isso vende bem. Mas fora isso também, não sei muito a respeito na área de saúde o uso, não. Não sei. Cipriano, só uma pergunta a respeito do broto de bambu. Aquele produto que estava numa caixa lá no mercado, que você fotografou lá, quanto tempo dura isso? As pessoas têm noção disso, inclusive? O broto de bambu ele tem que ser consumido ou industrializado, digamos, assim que você retira. Né? Cada dia que passa, ele vai perdendo muito nutriente e muita água. Né? Então, chega um ponto que você vai ter, se você pegar e colher você deixar a temperatura ambiente, por exemplo, geralmente ele dá no verão, então ele desidrata com muita rapidez. Né? Então, tem que ser usado praticamente fresca, como se fosse uma alface. Né? Então, ele não tem muita durabilidade. Você tem que, assim, in natura em mercado, geralmente, 2, 3 dias já não dá mais para cozinhar. Tá, e quem está comprando e revendendo isso tem noção disso? Geralmente, como eu te falei, é como um alface. Lá no mercado público, em Porto Alegre, tem já uma comunidade asiática que já é do cara, né? Então, eles sabem os dias que o cara vai ter o brotinho fresco ali, eles vão lá e compram um broto colhido no mesmo dia. Ele não colhe muito, colhe todo dia um pouquinho, né? E daí, o sistema assim. Imagina uma alface, né? A pessoa tem que se adaptar ao produto, né? Tá, valeu. Aqui eu estou vendo aqui, ó, tocar um instrumento de bambu, como também forma de saúde, é óbvio. O instrumento de bambu é outro nicho de mercado também, né? Nós fizemos só em tambor, nós temos aqui mais de 8 tipos de tambores feitos aqui. E outra ali eu vi uma pergunta sobre o amargo, né? O amargo do bambu é o cianídrico, né? Então são esses ácidos que são venenos, então a gente tem que cuidar. Ferve uma vez, ferve 2 vezes. Quando você ferve tantas vezes para tirar o cianídrico, você está tirando também outras coisas, né? Aí de repente você tem lá só o bagaço, como se diz, só uma fibra sem poder nutritivo nenhum, né? Então também tem que ter. Quem vai dizer isso? É pesquisa, né? Isso é pura pesquisa, né? Apesar também que uma das coisas que eu vendo bem para o pessoal que faz massoterapia, cabeleireiras, vamos falar assim, são as fontes, né?
falando em som ali, no caso do bambu, realmente, o som do bambu com a água é muito bonito, né? Isso é uma coisa que tem vendido bem, tá dentro da saúde. Ó, estamos achando nichos aí, achando para que serve o bambu na saúde aí. Certo. Pessoal, então acho que é isso. A gente já está virando a marca das 2 horas aqui de conversa. A gente, se deixar, a gente vai ficar até amanhã falando sobre bambu. Então, se as pessoas não têm mais perguntas, se tiverem perguntas, também podem entrar em contato com o Ciprande ou com o seu Vilmar, ou até com a gente da Bambusque. Eu agradeço o Ciprande e o seu Vilmar pelas posições. A gente sempre aprende um pouquinho e sempre pensa diferente, né? Quando a gente escuta assuntos assim, a gente pensa diferente do que a gente está acostumado a pensar no dia a dia. Então, é muito bom ver esse tipo de exposição. Eu agradeço. E a gente se coloca à disposição, eu e o pessoal da Bambusque, para trocarmos mais ideias e, quem sabe, conversar sobre outros assuntos também. Ciprande, seu Vilmar, a gente já colocou o contato de vocês aqui. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Só quero agradecer a oportunidade e parabenizar vocês aí pela iniciativa. Sempre quando eu vou, tenho dito que a Bambusque é exemplo de organização, né, no Brasil inteiro, né? Isso é uma coisa que vocês têm que ter esse mérito, né? Que tivéssemos uma Bambusque em cada estado, né, que se preocupasse realmente, fosse atrás como vocês são, desde o Tanz aí que trouxe essa história, o Marcos, a galera aí de Floripa, sempre moram no meu coração. Vocês são realmente gente que faz. É assim que tem que ser, né? Espero que cada vez mais consigam alcançar os êxitos e me coloco à disposição sempre, qualquer momento, qualquer horário, de todos vocês, para qualquer coisa que eu puder ser útil. Obrigado a todos que participaram e terem aturado esse horário. Um abraço a todos e muita saúde. Obrigada. Eu quero agradecer também a Bambusque pelo evento e pela quantidade de propostas aí que vem desenvolvendo, e dizer que a gente aqui em Santa Maria e Iara pretende também dar continuidade com a presença de vocês, do Ciprande, do Nivaldo e tantos outros bambuzeiros. Agradecer aos participantes que ficaram até o fim, 30 e poucos participantes, integrantes de outros estados, até da Bahia e de outras localidades, né? Isso é significativo e vai agradecer essa luta que nós temos aí com o bambu. Quanto à nossa proposta, eu apenas faço um pedido para que as pessoas se envolvam com essa proposta para que a gente possa realmente colocar o bambu em destaque aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma proposta importante e a gente pretende fazer parcerias, né, com outros grupos. E vamos nos associar aqui também. Nós não vamos citar nomes, mas tem vários aí parceiros aqui em Santa Maria e Iara, onde a gente pode construir alguma coisa. Meu muito obrigado a todos pela participação.